Você sabia que 30% dos desafios técnicos de entrevistas são sobre programação dinâmica? Solta a vinheta! Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai aprender sobre programação dinâmica. Mas antes de definir o que é programação dinâmica, por que estudar programação dinâmica? Se você acessar sites como HackerRank, CodeSignal e outros que propõem desafios de entrevistas técnicas para a gente praticar, você vai ver que programação dinâmica é um tópico que está sempre presente. Então, para aumentar sua chance de saber resolver um desafio de forma performática, é importante aprender sobre programação dinâmica. Então, o que é programação dinâmica? Programação dinâmica é um método, é uma estratégia, é um jeito de você fazer o seu código para resolver alguns tipos de problemas. E que problemas são esses? Normalmente são problemas que envolvem calcular, computar, fazer a mesma operação diversas vezes. Tenha isso em mente, é uma estratégia para resolver algoritmos que envolvem calcular a mesma coisa diversas vezes. O problema mais clássico de se resolver com programação dinâmica é o problema da sequência de Fibonacci. Só relembrando, a sequência de Fibonacci é uma sequência que começa com 0 e 1, e depois disso, cada elemento é a soma dos dois elementos anteriores. Então, o terceiro elemento é a soma de 0 com 1, que dá 1. O quarto elemento é a soma de 1 com 1, que dá 2. O quinto elemento é a soma de 1 com 2, que dá 3, e assim consecutivamente. Como a gente faz a computação dessa sequência no código? Bom, de uma maneira bem simples, a gente cria um método recursivo que recebe um parâmetro falando qual é o número de Fibonacci que a gente quer encontrar. Se esse número for 0 ou 1, a gente devolve ele mesmo. Se ele for 0, a gente devolve 0. Se ele for 1, a gente devolve 1. Se não, a gente faz o algoritmo recursivo que calcula o número anterior e o número anterior do anterior. E aí, se a gente pede para calcular, por exemplo, Fibonacci de 6, a gente consegue resolver ele aqui falando que é 8. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem que o nosso Fibonacci de 6 é 8. Agora veja o que acontece quando a gente quer calcular um número de Fibonacci um tanto quanto maior. Por exemplo, o número 54. Dois mil anos depois. Isso demorou 5 minutos e 41 segundos. Por que isso acontece? Porque o jeito que essa função está estruturada, ela funciona da seguinte maneira. Para calcular o Fibonacci de 5, ele precisa calcular o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3. Para calcular o Fibonacci de 4, ele precisa calcular o Fibonacci de 3 de novo. E para calcular o Fibonacci de 3, ele vai ter que calcular o Fibonacci de 2. Então, ele vai ter que ficar refazendo esses cálculos diversas vezes. E isso custa tempo. Aqui que entra a programação dinâmica. A estratégia da programação dinâmica é usar uma estrutura de dados para armazenar os valores já computados, de maneira que a gente não precise computá-los novamente. Então, vamos transformar essa função numa função que utiliza da estratégia de programação dinâmica. Eu vou criar uma função chamada fib2 e ela vai receber o n inteiro e ela vai chamar uma outra função. Ela vai chamar uma função chamada fibDynamic. E essa fibDynamic vai receber o nosso n, só que ele vai receber essa nossa estrutura de dados que vai armazenar os valores que a gente já computou. Que estrutura de dados que vai ser essa? Eu vou criar um array chamado de memo e ele vai ser um array de inteiros que podem ser nulos. O tamanho dele vai ser o nosso n mais 1 e eu vou inicializar ele inteiramente com nulo. E aí eu vou passar esse memo como segundo parâmetro. E eu vou criar essa nossa função fibDynamic. O que essa função vai fazer? A princípio ela vai fazer a mesma coisa que a nossa função anterior fazia. Se o nosso n for 0 ou se o nosso n for 1, a gente vai retornar o nosso n. Beleza. Se não, a gente vai retornar a nossa estrutura de dados com a posição que a gente já calculou. Ah, mas e se a gente não calculou ainda? Se a gente não calculou ainda, então, se aquela nossa posição de n for nulo, então a nossa posição de n, de fato, vai calcular o nosso fibDynamic de n-1, junto com a nossa estrutura de dados, mais o fibDynamic de n-2 e nossa estrutura de dados. Dessa maneira, quando, por exemplo, a gente tiver que calcular fib de 3 uma segunda vez, essa informação já vai estar armazenada na nossa estrutura de dados. E isso vai fazer com que ele não recalcule toda essa árvore de operações que ele tem que fazer.
E isso vai fazer a nossa função ficar muito mais performática. Quer ver? Eu vou mudar aqui para fib2. Lembrando que a fib2 é a fib que chama a nossa função dinâmica. E ele vai rodar em exatos 3 milissegundos. E sabe o que demora 3 milissegundos? O seu like, a sua inscrição e você compartilhar com seus amigos. É tão rápido quanto. Legal, esse foi o exemplo mais básico de programação dinâmica. Vamos ver um outro exemplo que é um pouco mais complexo. Imagina que você tem que resolver o seguinte problema. Você tem que encontrar a maior substring comum entre duas strings. Então, por exemplo, aqui a gente tem string ABAB e aqui a gente tem string BABA. Qual é a maior substring comum entre essas duas strings? É ABA. ABA. O jeito mais intuitivo de resolver esse problema, como sempre, ele não é performático, e é encontrar todas as substrings da nossa string 1 e encontrar todas as substrings da nossa string 2. E aí a gente compara se as duas substrings são iguais. Se elas forem iguais, a gente vê se ela é a maior substring que a gente já encontrou até o momento. Se for, a gente coloca numa variável de controle para armazenar esse valor e no final a gente retorna ela. Então, para fazer isso, a gente acaba tendo 4 fors. Esses dois primeiros fors aqui é para criar 2 índices para a gente conseguir percorrer todas as substrings da string 1. E esses outros 2 fors aqui é para criar 2 índices para percorrer todas as substrings da nossa string 2. Aqui eu coloquei para ele printar quais strings ele achou, quais strings ele está comparando, para a gente ver que ele vai acabar comparando as mesmas substrings diversas vezes. E aí, se a substring da string 1 for igual à substring da string 2 e o tamanho dessa substring for maior do que a maior substring que a gente já encontrou até o momento, então a gente substitui e no final a gente retorna. Para uma string pequena assim, ele funciona sem grandes problemas, rodou em 6 milissegundos. Mas vamos supor que a gente tem o nosso alfabeto. E a gente tem o nosso alfabeto 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 26 letras do alfabeto, então a gente tem 260 caracteres. E aqui no meio desses caracteres eu vou colocar a string 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que todos com a letra A. Então vão ser 260 caracteres com a letra A. E aqui no meio da minha string A eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E a gente espera que a string comum entre eles seja 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto tempo demora para executar com a string de 260 caracteres. 3 horas depois. Levou 45 segundos. E como a gente faria para resolver esse problema usando programação dinâmica e assim fazer com que a performance seja muito maior? Para resolver esse problema, a estrutura de dados que a gente vai utilizar para armazenar os valores já computados vai ser uma matriz. Nesse caso, a matriz vai ser do tamanho das strings. Então, por exemplo, se a gente estiver computando uma string ABAB com uma string BABA, a gente vai criar uma matriz 5x5. E como a gente preenche essa matriz? Toda vez que a gente encontra uma letra numa coluna que é igual a uma letra de uma linha, a gente chegou à conclusão que ali, pelo menos, tem uma substring de tamanho 1. Só que essa substring pode ter começado antes. Então, toda vez que a gente encontrar uma letra numa coluna que é igual a uma letra em uma linha, a gente vai somar 1 ao valor da coluna e linha anterior. Então, por exemplo, na primeira coluna, a gente encontrou uma linha que é a mesma letra. A gente vai somar 1 mais a linha em coluna anterior, que no caso é 0. E aqui a gente vai encontrar a mesma letra, a gente vai somar 1 a mesma linha e coluna anterior, que no caso é 0. Para esse primeiro B aqui vai ser a mesma coisa. Mas quando a gente encontrar esse B dessa coluna que é igual a esse B dessa linha, a gente vê que, começando na letra anterior, começando no A, a gente consegue formar a substring AB aqui e a substring AB aqui. Então aqui a gente soma 1 mais o valor que tem na linha e colunas anteriores, que vai ser 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente encontrou um A na coluna e também encontramos um A na linha, que seria uma substring de tamanho pelo menos 1, mas a letra anterior seria B, tanto nas linhas quanto nas colunas. Então a gente soma 1 com 1 das linhas e colunas anteriores. E aqui a gente tem 2. E aqui a gente encontra 1 mais o tamanho da substring que a gente formava na linha e coluna anterior, que no caso é 2. Então aqui vai ser 3. Aqui vai ser a mesma coisa, 1 mais 0, então vai ser só 1. E aqui vai ser 1 mais 2, então vai ser 3. Dessa maneira, existem duas substrings de tamanho 2 que são comuns às duas strings. Essa string aqui,
BAB, que a gente encontra ela aqui, BAB, e essa string ABA, que a gente encontra aqui, ABA. Utilizando essa estrutura de dados para armazenar os valores de maneira que a gente não precise computá-los novamente, a gente está fazendo programação dinâmica. E esse algoritmo vai rodar bem mais rápido. Como que fica esse algoritmo? Ele fica exatamente assim. A gente cria uma variável de maxLength, que a princípio é 0, e a gente cria uma variável do final da nossa string 1. Aqui a gente cria a nossa estrutura da nossa programação dinâmica. A gente chamou de lookup, tabela lookup, que é um array de arrays. Para cada coluna e para cada linha, se a gente encontrou a mesma letra na coluna e na linha, a gente vai pegar o valor que estava na linha e coluna anterior e somar 1. E aí, se o valor que a gente tem é maior que o maxLength, a gente atualiza o maxLength e a gente atualiza o nosso índice final. A gente faz isso para todas as linhas e colunas e no final a gente consegue calcular de trás para frente qual é a substring da string 1. E aí, esse exemplo que tinha demorado 45 segundos, se a gente rodar com essa solução que utiliza a programação dinâmica, a gente vai conseguir rodar ele em apenas 9 milissegundos. E o que a gente conclui de programação dinâmica? A gente conclui que programação dinâmica é um conceito relativamente simples, ele é uma estratégia que utiliza alguma estrutura de dados para resolver problemas que a gente precisa recalcular a mesma coisa várias vezes, e a gente usa essa estrutura de dados para armazenar os valores que a gente já calculou, de maneira que a gente não precise recalcular. Aonde que vem a sacada da programação dinâmica? Que dependendo do seu problema, você vai precisar utilizar estruturas de dados diferentes. Nesse problema da substring, a gente teve que usar uma estrutura de dados matriz para conseguir armazenar os valores pré-calculados. No nosso problema de Fibonacci, a gente simplesmente usou um vetor e a gente conseguiu resolver. Eventualmente a gente vai ter que usar hash set, hash map, dicionário e coisas do tipo. E com isso a gente consegue que o nosso algoritmo seja muito mais performático. Eu não entrei na parte de complexidade de algoritmos, eu acho que cabe um vídeo só sobre isso, mas a gente conseguiu ver que a diferença de performance que a gente tem quando a gente recalcula a mesma coisa várias vezes e quando a gente usa uma estrutura de dados é gritante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu até o final. Se assim como eu, você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!